Essas mortes e esse tiroteio de ontem levantam mais uma vez a discussão sobre o uso da videoconferência para ouvir depoimento de presos. E sobre o assunto eu converso com Rafael de Deus, é advogado e pesquisador da área de processos penais, mestrando da UNB no assunto. Boa noite. Boa noite, Catiúcia. Obrigada pela sua presença. Primeiro, vamos tentar entender. A situação de ontem é uma situação comum? Olha, não. É uma eventualidade, uma fatalidade. Infelizmente aconteceram aquelas mortes, né? Mas a tentativa de fuga e a tentativa de resgate de presos não é comum e infelizmente aconteceu aquela ontem que pode suscitar o retorno desse debate sobre videoconferência. Fala-se que a videoconferência traria mais segurança, que seria mais barato e talvez os que defendem dizem que seria uma forma mais fácil de colher esse depoimento. Queria que você me dissesse o que pensa a respeito. É importante, quando a gente vai falar em qualidade da prestação jurisdicional, a gente coloca o direito, os direitos humanos, o direito daquele que está sendo interrogado, que está sendo preso antes da condenação, esteja acima de questões como o custo, ou questões como até mesmo a segurança pública. Afinal de contas, é um sujeito que merece a tutela jurisdicional da melhor forma possível, porque ele está sendo julgado e ainda não foi condenado, apesar de estar sendo preso. Uhum. E a videoconferência poderia, de alguma forma, tirar um pouco dessa ampla defesa que ele tem direito? Sim, com certeza. A videoconferência ela é uma medida de distanciamento. É a oportunidade principal que o réu tem de se explicar diante do juiz. E essa explicação, ela perde força quando você fala por meio de uma câmara. Até porque ele está no seio da coação policial no presídio. Então, a oportunidade que ele teria, por exemplo, de alegar violações, violências por parte de policiais dentro do presídio, não é possível. Porque o réu pode ser coagido. Exatamente. Até a presença do advogado é questionável. O advogado vai estar onde? Com ele no presídio ou ao lado do juiz? Uhum. Onde é que estão os autos? Onde é que ele pode ter acesso àqueles autos? Então, é uma medida que tem que ser adotada com bastante cautela. E para evitar situações como a de ontem, um reforço na segurança, o que pode ser feito? Sim, olha, a regra e a lei diz isso claramente, no artigo 185, parágrafo 1º, que a penitenciária tem que ter uma sala reservada para esse tipo de interrogatório. Então, a regra é que os agentes do judiciário se desloquem ao presídio. O juiz poderia ir até o encontro do preso? Poderia e deve. Essa é a forma mais segura e com menor custo para a nossa justiça. Mas ocorre pouco? Mas ocorre muito pouco. O judiciário tem sido muito resistente a essa visita às penitenciárias. E o artigo 185, parágrafo 2º, fala da excepcionalidade da videoconferência. Uhum, era isso que eu ia falar. Aqui no Brasil, a gente adota a videoconferência, há uma previsão em lei, mas só em casos específicos que seriam... Em casos excepcionais, que é o caso de ontem. Por exemplo, o parágrafo 2º, inciso 1, fala da possibilidade de o réu ser líder de organização criminosa, ou quando houver fundada suspeita de que ele... poderia fugir, Poderia fugir. E no caso de ontem não houve a videoconferência, porque isso é uma decisão do juiz, é isso? Sim, é uma ele decisão... que determina e ele resolveu não optar. Eu não conheço, eu não sei se lá no tribunal, no fórum, teria esse sistema. Mas ele poderia primeiro adotar e ir à penitenciária. Na segunda hipótese, visto que ele era conhecido como um líder da traficância, sim, ele poderia adotar a videoconferência. E só em último caso, com uma escolta reforçada, sim, levar o... Só para a gente encerrar, seria o caso de repensar a adoção de videoconferência, por exemplo, no caso como esse que não foi adotado, o que fazer para que ela realmente, então, ocorra em situações que estão previstas na lei? Sim, é importante que a videoconferência seja adotada com extrema cautela sempre. Sempre pensando, primeiro, nos direitos do réu. E é claro que, em casos excepcionais, ela deve ser aplicada para a garantia da população, para a garantia da ordem pública e tudo isso, mas com muita cautela. Eu não acho que seja o caso de estardalhaço, de que foi uma eventualidade, foi um fato isolado, mas que a lei e o judiciário têm que estar atento e têm estado preocupados com as questões da videoconferência. Tá certo, Rafael, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a presença, Rafael de Deus, especialista aqui em processo penal. Obrigada, boa noite.